Fala Brasil, beleza? Tudo tranquilo? Professor Pagi aqui mais uma vez, o percurso educacional para mais uma aula de biologia. Hoje a gente continua falando sobre o assunto das aulas anteriores, tecido nervoso. Hoje nós vamos focar a nossa conversa sobre o impulso nervoso, beleza? Então a gente vai falar algumas coisas. Eu trouxe uma animação para esse entendimento ficar mais fluido, ficar mais tranquilo. Muito bem, o que é o impulso nervoso? O impulso nervoso é a forma como o sistema nervoso ele conduz a informação de uma parte para outra do corpo. Esse impulso nervoso ele tem natureza eletroquímica ou simplesmente elétrica. Isso vai depender muito do tipo de sinapse, ou seja, a comunicação que o neurônio faz com a outra. Se essa sinapse é feita a partir de mediadores químicos, neurotransmissores, a gente fala que a natureza do impulso nervoso ela é eletroquímica. Agora, se essa sinapse ela ocorre diretamente no contato de um neurônio com o outro, pela passagem de íons, aí a gente fala que a sinapse ela é elétrica. No nosso corpo, a maior parte das nossas sinapses ela é química, embora em algumas partes, como o coração, a gente tem sinapse elétrica. Durante o nosso desenvolvimento embrionário, contudo, as nossas sinapses eram elétricas e elas foram sendo convertidas lentamente a sinapses químicas, beleza? Então essa é a primeira ideia. Hoje, o foco não é falar sobre neurotransmissores. A gente vai falar sobre a liberação de neurotransmissores, mas hoje o foco é entender o que eletricamente o impulso nervoso ele representa, tá bom? Para a gente falar então sobre impulso nervoso, né, do ponto de vista elétrico, é importante que a gente lembre que existem íons que participam desse processo. Os íons são os átomos eletricamente carregados, faltando ou sobrando elétrons, e eles vão participar, então, de uma forma fundamental nesse processo biológico que é o impulso nervoso. Os principais íons envolvidos no processo dos impulsos nervosos são os íons sódio e os íons de potássio. Tem participação também dos íons de cálcio, como a gente vai ver adiante. Tudo bem? Vem aqui comigo. Nós sabemos, né, pelo estudo da biologia anterior, que os íons são partículas que podem ficar isoladas pela membrana plasmática da célula. Então aqui eu tenho um desenho, né, um desenho de um neurônio típico, bem simples. Aqui eu ampliei esse desenho para a gente ver essa parte mais compridinha do neurônio, que corresponde ao axônio. Então eu fiz um zoom, uma ampliação aqui no axônio. Essas duas linhas pretas, elas representam a membrana desse axônio. Essa membrana, que é de fosfolipídios, ela é lipoproteica e ela atua como um isolante elétrico de íons, beleza? Então, se porventura, por exemplo, eu tenho um íon desse lado, vou colocar um íon positivo, ele só vai conseguir passar para o lado de dentro se existirem canais específicos para esse íon passar. A membrana ela é apolar, o íon ele é carregado positivamente. Então, uma substância ou um íon positivo, ele não dá conta de passar numa membrana apolar, porque ela não tem polaridade, ela não tem cargas elétricas resultantes, então esse trânsito ele é impossibilitado. O que a gente vai observar então é a presença de canais de íons específicos e que serão importantíssimos para a passagem desses íons de um lado da membrana para outro, ou seja, de dentro da célula para fora da célula ou vice-versa, de fora da célula para dentro da célula. Tá? Então, além dos canais de sódio e dos canais de potássio, que vão atuar, né, no processo de trânsito desses íons, a gente também vai observar uma bomba de sódio e potássio, que é um recurso que gasta energia, que gasta ATP, que vai manter sempre uma concentração constante de íons dentro de cada compartimento, extracelular ou intracelular. Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho aqui a legenda, tá? O laranja representa o potássio e o vermelho vai representar o sódio. Em uma condição normal, quando o neurônio está em repouso, a gente vai ter muito sódio do lado de fora do axônio. Então, a gente vai ter muito sódio do lado de fora do axônio. E a gente vai ter muito pouco potássio. A gente vai ter potássio dentro do axônio. Eu vou explicar para vocês por que a gente representa o potássio sendo o íon positivo com o sinal de menos e o sódio sendo o íon positivo com o sinal de mais. Isso é porque existe uma concentração aqui muito maior de sódio do lado de fora do que do lado de potássio.
é como se eu tivesse mais cargas positivas do lado de fora. Então, relativizando, o lado de fora ele é mais positivo e o lado de dentro é menos positivo. Portanto, a gente vai sinalizar dessa forma. Mais positivo, mais. Menos positivo, menos. Tranquilo? Muitos alunos me perguntam isso. Gi, por que a gente usa o sinal de negativo, sendo que o potássio é um íon positivo? É por essa razão. Tem muito mais sódio do lado de fora do que tem potássio do lado de dentro. Mais positivo, menos positivo. Tranquilo? Muito bem. Essa concentração constante de sódio do lado de fora e potássio do lado de dentro se deve à presença dessa bomba de sódio e potássio, que trabalha contra o gradiente, que trabalha contra essa diferença, sempre mantendo essa diferença, né? Acho que eu me expressei um pouco mal na minha frase anterior. Então, na verdade, é o seguinte, o que a célula deseja, o neurônio deseja? Deixar o sódio do lado de fora e deixar o potássio do lado de dentro. Para ela conseguir fazer isso, ela precisa gastar energia, coletar esse sódio intracelular e bombear esse sódio para fora. Com isso, ela gasta energia, gasta ATP, por isso que a gente chama ela de bomba de sódio. O bom processo de bombeamento envolve, né, um gasto energético. Beleza? A gente vai ter, então, essa situação aqui replicada na membrana de baixo. Mais potássio dentro, mais sódio fora. Quando a gente encontra, então, essa situação aqui, né, a gente diz que esse neurônio ele se encontra em repouso, estando em repouso, ele está polarizado. Polarizado. Isso significa, então, que ele não está conduzindo naquele momento um impulso nervoso. Tá? É necessário estímulo. Eu preciso dar um estímulo para esse neurônio ele conseguir transmitir esse impulso nervoso. O estímulo pode ser de várias maneiras. Né? Vamos pensar um exemplo, um estímulo tátil, tato. Então, eu fui lá e encostei na minha mão. Eu senti que eu encostei na minha mão porque o estímulo foi forte o suficiente para produzir uma perturbação nesse neurônio e, a partir dessa perturbação, eu consegui, então, conduzir o impulso nervoso pela célula. Beleza? Esse estímulo, para ele conseguir conduzir esse impulso nervoso pela célula, ele tem que provocar um potencial de ação. Tem que ser criado um potencial de ação. E esse potencial de ação, que é o start, que é o gatilho, que vai depois, né, desencadear todo o impulso nervoso, ele vem a partir desse estímulo. Esse estímulo, inicialmente, o que ele vai fazer? Bom, vamos voltar para cá. Esses elementos aqui são importantíssimos para a gente pensar todo o impulso nervoso. No potencial de ação, a gente vai ter inicialmente a entrada de sódio provocada pela abertura desses canais que permanecem fechados o tempo todo. Então, como eu tenho uma assimetria de concentração, aqui tem mais sódio, aqui tem mais potássio, quando eu abro canais de sódio nessa membrana, o que vai acontecer? E lembra que esses canais são específicos para sódio. O sódio vai querer entrar dentro da célula, porque aqui tem mais sódio do que aqui. Então, por difusão, ele entra. Então, o que vai acontecer? A gente vai ter o sódio entrando na célula. Olha, o sódio está saindo daqui e está entrando dentro dessa célula, por difusão. Isso vai provocar, então, uma inversão dessa polaridade, ou seja, aquela polarização, né, que eu tinha mais cargas positivas fora do que cargas positivas dentro, agora eu vou ter o quê? O predomínio nessa micro-região, embaixo está acontecendo a mesma coisa, de cargas positivas. Então, eu vou ter uma despolarização inicial, ok? Então, olha, potencial de ação ocorre devido à entrada ou influxo de sódio, de íons sódio. Então, esse influxo de sódio vai provocar uma alteração inicial dessa polarização e aí os outros canais iônicos
que dependem de voltagem, dependem dessa nova realidade elétrica, assim por dizer, eles começam a se abrir também. Então, depois de um certo tempo, o que a gente vai ter? Canais de potássio se abrindo também, e aí o potássio que estava aqui do lado de dentro, ele passa a ficar do lado de fora. Tá? Então, gente, isso aqui, né, representa de uma forma muito resumida o que é o impulso nervoso. A entrada de sódio, a saída de potássio, e depois, no final, para esse neurônio voltar ao seu estado de repouso, a própria bomba de sódio e potássio reestabelece as concentrações iniciais. Então, a gente pode dizer que esse impulso nervoso, no ponto que ele está correndo, né, ele é uma onda, porque é uma sequência de despolarização. Essa onda de despolarização que a gente vai ver agora no vídeo a seguir. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem aqui comigo no vídeo. Antes da gente começar a produção, a tocar o vídeo, eu queria que vocês percebessem já alguns elementos. Produção, tá legal o vídeo aí? Tá claro? Então, o que a gente está vendo aqui? Eu estou vendo uma membrana bicamada de fosfolipídios, tá? Não dá play ainda não. Bicamada de fosfolipídios, meio intracelular aqui embaixo, meio extracelular, extracelular, e o citosol que representa o citoplasma. As bolinhas verdes são os íons de sódio. Aqui a gente tem 3 proteínas diferentes, ok? Essa aqui é a bomba de sódio e potássio, e esse aqui são os canais específicos para sódio ou para potássio. Pela cor, o canal de sódio é verde, assim como a bolinha de sódio aqui está representada por verde, e os canais roxos são os canais específicos para potássio. Percebam que esse neurônio, essa ampliação, já se encontra polarizado, mais do lado de fora, menos do lado de dentro. Pode tocar aí, produção, por favor, a gente vai começar, então, a observar essa animação. Então, percebam, gente, que no estado normal, o neurônio está o tempo todo bombeando potássio aqui para dentro, né? E jogando sódio para fora. Sempre para ele fazer isso, olha, o sódio entrando, ele vai gastar uma moléculazinha de ATP. A moléculazinha de ATP foi gasta e aí a gente vai ter esse processo constantemente se repetindo, beleza? Isso vai criar, então, né, uma diferença de potencial de aproximadamente 70 milivolts negativos. Mais sódio do lado de fora, potássio do lado de dentro. Lembrando que aqui é muito mais sódio, muito mais potássio dentro. Houve então aqui a abertura dos íons dos canais de sódio. Esse aqui é o início do potencial de ação. Olha lá, quando esse impulso nervoso ele está se construindo no corpo do neurônio para ele poder agora ser conduzido pelo axônio. Aqui a gente tem o corpo celular, né? E aqui é o início, o princípio do axônio. Perceba que esse potencial de ação ele está se construindo, está ganhando força para poder então conduzir toda essa onda de despolarização. Então, o sódio começa a entrar, né? Esse sódio ele vai entrando, ele vai despolarizando a membrana e ele vai, então, engatilhar, ele vai ativar o processo de abertura também dos canais de potássio. Isso vai intensificar ainda mais, olha aqui no gráfico, vai intensificar ainda mais, né, a inversão dessas cargas, fazendo com que o meio externo tenha a sua polaridade invertida com relação ao meio interno. Mesmo assim, né, depois que esse impulso passa, quem que vai reestabelecer a normalidade vai ser a bomba de sódio e potássio. Vamos ver numa outra perspectiva. Entra o sódio primeiro, sai o potássio depois. Despolarizou. E esse impulso, então, ele vai sendo conduzido. Quando ele chega no final do axônio, na parte, no telodendro, que é a parte mais final, o que a gente vai perceber?
Dentro do axônio, como a gente já viu nas aulas anteriores, existem várias vesículas. E essas vesículas, elas contêm neurotransmissores. Essa fenda aqui chama fenda sináptica. É o contato entre o neurônio pré-sináptico e o neurônio pós-sináptico. A despolarização, ela vai provocar a liberação de neurotransmissores que vão agora sensibilizar o próximo neurônio no sentido de dele continuar carregando esse impulso nervoso. O que o neurotransmissor, nesse caso, fez? Se ligou às proteínas, aos canais de sódio, que já reiniciaram o processo de despolarização de novo, né? E a gênese de mais um impulso nervoso, que será transmitido. Ok? Bom, gente, é isso. Volta aqui para cá, por favor, produção. De uma forma, então, bastante resumida, hoje a gente tratou da condução do impulso nervoso. Esse impulso nervoso que é o principal processo que a gente observa no tecido nervoso, no sistema nervoso como um todo. Sua capacidade de pensar, sua capacidade de raciocinar, de sentir raiva, de sentir medo, de sentir sede, de sentir calor, toda se baseia a partir desse tipo de processo. Eu agradeço muito a sua paciência, a sua audiência, bons estudos e até a próxima aula. Obrigado.